Alô, boa noite. Oi, como é que vai, César? Tranquilo? Que Beleza? tal? Beleza? Eu, eu acionei aqui o mecanismo com a ajuda do meu filho para poder fazer a gravação, tá bom? Já Ah, tá, já está gravando. show de bola, Com quem estão falando? É o Fausto do Fórum Mosqueiros do Rio. Aí, valeu. A gente já se conhece trocando algumas mensagens, mas assim, cara a cara é a primeira vez, prazer. Prazer também, é a primeira vez que a gente está online. Aí, Tranquilo. vamos ver quem mais tá por aí. Tem Então, que César, ver. Isso aí. então, César, a ideia é, eu comentei com o pessoal do site aí que a gente participa, né, no Mosqueiros do Rio, porque Show? isso pode abrir possibilidade para mais pessoas, né, Claro, interessarem, né, e claro. não só o nosso grupo aqui que está indo e, enfim, e já vai ficar gravado também, e qualquer dúvida, coisa assim, o pessoal pode compartilhar a- as notícias aí, né? E fica Perfeito. mais fácil para todo mundo, né? Te agradeço em primeira mão aí, Lauro, por me colocar junto com o pessoal aí. Imagina, é interesse de todo mundo, né? Tem gente que quer oferecer o serviço e tem gente que quer usufruir do serviço, né? Show de bola, show de bola. É, Vamos lá, nós estamos aguardando mais alguém? então, A tem os pro- rapazes, É, normalmente atrasam, né? Tá. Mas, enfim, a ideia é, Aguardamos uns minutinhos aí. Sempre, alguns sempre. minutos, né? A ideia é tirar tirar as dúvidas e tal, e para o pessoal realmente saber com quem está lidando e, enfim, saber o que, que é a tornassol e muita gente não sabe nem que existe, né? Esse tipo de pele de traíra. Verdade, é Isso. verdade. Então, Gel, o Gelson é o meu amigo e companheiro de pesca. Tem mais gel, o Gelson, tem olá, mais o Zan. Gelson, boa noite. Teu microfone está fechado, Gelson. Bem embaixo ali tem um microfonezinho. Aí, agora sim. Agora abriu. Está aberto o áudio. Você pode falar à vontade agora, Gelson. Prazer em te conhecer. Da mesma forma, da mesma forma. aí, Gel, sou o César, prazer. Tudo bem? Prazer, Ótimo. Diabo. Aí, show de bola. Do nosso grupo aí tem mais o Antônio Zanco, que o Fausto conhece, lá do Xingu, né, Fausto? Conheço. O Zanco vai conosco. Tu- E a princípio vai o meu filho também, o menor, Tá, que é metido a pescador também. perfeito. Só deixa eu mencionar aqui no meu bloco de notas, só um pouquinho, enquanto a gente fala por aí. Tá tudo bem minha imagem por aí? Tá Tá, a perfeito. imagem tá boa, sim. A Show de bola. iluminação também tá boa. Show de bola. Então nós estamos aqui na sala. O Lauro, deixa eu ir anotando aqui, peraí. Nós temos o Fausto. O Fausto é do Rio, né? Isso, eu sou do Rio de Janeiro. Mosqueiros do Rio. Isso. Ok. Lauro, como é o nome do teu filho? Vicente. 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 Ok. Isso. Depois nós temos nosso amigo ali, Antônio, deixa eu anotar aqui. O como? o Gelson, que está aqui presente, e o Antônio Zanco, que ele é um senhor mais de idade, então eu acho que não tem Ah, a não de tem idade problema. do computador, mas o que a gente falar para ele aí tá certo An aí para ele. Antunes, né? Antônio Zanco. Antônio. 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 Tá, sou Antônio. Vou botar aqui. Isso. Com o que o Antônio trabalha? Oficina mecânica. Ok. E o Gelson, trabalha com o que, Gelson? Eu troco peça de automóvel. Ok.
Qual cidade você fala, Gelson? Erechim, Rio Grande do Sul. Opa, é de Ok. Erechim também. Sim. Igual meu amigo Rossetti e o Zanco. Isso. Isso. E o Lauro fala de que cidade? Erechim também. Erechim. E a profissão, Lauro? Também trabalhamos no ramo automotivo aí, oficina mecânica. Ok. Trocador de peça de automóvel. Isso. Ok. Isso Show de aí. bola. Beleza. E o Fausto, trabalha com o quê, Fausto? Olha, eu estou como administrador do Fórum Mosqueiro do Rio, é, Ok. trabalho na área de informática e Ok. também tenho organizado muitas viagens para pescar na Patagônia. Aí, show de bola. Mas assim, de profissão oficial é informática. Exatamente. Eu Ok, ok. sou instrutor de manutenção de computadores Aí, que show. e Show de bola. também trabalho na área de instrução de servidores Linux. Aí, show de bola. Adriano? Rodenbusch. Adriano. Exatamente. O Aí, Esse é o Adriano cara, está com o microfone fechado e com a câmera também. seu cara de Porto Alegre. Ei, meu brother. E aí, Tudo bem? tô com tudo, tô fechado aqui porque eu tô fazendo a janta aqui, né? Aí tá uma atrapalhada, achei tudo fechado. Tranquilo, tranquilo. beleza, beleza. Show de bola. Vamos aí. Então, agora já fiz as anotações que eu queria. Vamos de volta. Podemos começar? Sim. Vamos dar só mais alguns minutinhos. Eu fiz uma Pode. chamada. Eu fiz uma Ah, legal. chamada. Se vocês quiserem fazer uma chamada pelo WhatsApp, Show. eu não saí chamando para tudo que é lado para não ficar meio complicado, né? Muita, né, informação em grupos, né? Mas eu Sim. compartilhei lá no meu grupo do Fly Fishing, referente uma área do WhatsApp do Fórum Mosqueiro do Rio, e Tá. compartilhei também com o pessoal aqui do Rio, mas tá, eu fiz o compartilhamento agora há pouco, vai ser difícil alguém entrar de imediato. Sim, sim. É, vamos lá. Manda Deixa, bala. enquanto o pessoal, a gente faz o tempinho, deixa eu abrir, eu vou abrindo aqui uma pasta de apresentação que eu acho que combina com o que já foi solicitado pelo Lauro, falar um pouquinho sobre a torna-sol. Bom, Eu já, eu já, excelente. eu já tenho isso pronto, só deixa eu achar. O Lorenzi tá bem afim de ir, só o Lorenzi de Caxias, só que ele tem um outro Conheço, compromisso. conheço. O Lorenzo já fez um curso comigo. Legal. Lorenzi. Dentista, né? Isso, Ele tava quase indo aí, mas deu uma questão da esposa dele, me parece. isso, exatamente. Eu, eu achei que tinha aqui no meu Google Drive essa apresentação, mas não está aqui. Mas eu tenho ela de cabeça, então, sem estresse, sem drama. Ó, falamos no Lorenzi e apareceu ele.
Salve, Gu. Apareceu. Opa! Boa noite, Lourenço. Ale- Tudo jóia? Tudo bem, graças a Deus. Alexandre Lora. E aí, César? E aí, cara, tudo certo contigo? Tudo jóia. Beleza. Nós tava te esperando aqui, sabia? Hoje foi dia corrido. Desculpa o atraso, hein? No problem. Para aí que eu vou adicionar o Lore X. Dessa vez não vou ter chamados urgentes, César. É, Na última reunião eu tive que sair a mil, né? é verdade. Bom, importante é que as coisas estão sendo resolvidas Isso aí. e Por uma boa causa. solucionadas. Uma boa causa. Isso aí. Tá bem. Eu tô pronto. Quando vocês disserem, iniciamos. Pode iniciar. É? Show de bola. Então, inicialmente, já havia agradecido ao Lauro aí a oportunidade de estar aí falando com essa gente maravilhosa aí, pescadores com fly. Agradecer ao Fausto mais uma vez, porque o Fausto já tem me ajudado bastante aí, né? E a todos que estão aqui nessa sala, ao Adriano que está fazendo a janta para nós. Beleza. Então, pessoal, venho aqui há dias, nós tivemos aqui trocando algumas ideias, eu e o Lauro, na verdade, o ano passado, e tudo começou assim, o Lauro se prontificou querendo fazer uma pesca de traíra, né? E eu abordei o assunto com ele, e ele tava louco para ir, sabe aquela situação assim que a pessoa tá louca, tá com disponibilidade de tempo, está louco para ir a pescar, e eu disse para ele que não era para ir. Mas essa é a minha Exatamente. função. Essa é a minha função de dizer quando que é bom na condição de pesca ideal e pela modalidade que ele gostaria de praticar e na modalidade que todos aqui na sala gostam de praticar, acredito. E agora, poucos dias atrás, o Lauro mencionou se haveria a possibilidade de colocar mais uma pessoa ou duas, não sei quantos são, de baitcast. Sim, há a possibilidade também por questões de custo, né? Então, às vezes a pessoa, ou ela não tá, ou ela pratica as duas modalidades, ou ela, às vezes, ela não está preparada ainda para a pesca com fly e são amigos, quer viajar junto, não há nenhum problema, né? Então, lá a gente administra isso em lanchas separadas e a gente resolve isso, tá? Bom, então vamos falar um pouco de tornassol. E foi agora há poucos dias também que eu avisei o Lauro, olha, Lauro, esse ano eu estou começando cedo, já anunciando, porque, é, graças a Deus, as pessoas me procuram hoje para fazer a pesca do tornassol, e eu tenho que te anunciar, eu disse para ele, né, que outubro vai chegar, daqui uns dias, e parece tão longe, mas não é, né? E eu disse, está na hora de nós realinhar esse assunto. E aí que surgiu essa ideia de dizer, vamos fazer um bate-papo pelo Zoom, né? E aqui estamos, tá? Então, foi assim que iniciou toda a nossa conversa entre eu e o Lauro, e aqui estamos, beleza? Bom, e aí eu disse para ele, Lauro, lá no princípio, quando a gente se conheceu, no ano passado, quando que é bom para pescar com mosca a tornassol? Eu disse outubro, tá? Mas tudo depende de como termina o inverno. Se o inverno não for tão intenso, ela já começa a atacar final de agosto, setembro, já acontece, tá? Mas outubro sempre é assim, é o ápice, digamos assim, de ações, de tamanhos e quantidade, tá? Mas vamos falar um pouco, antes de nós falar sobre onde é a pescaria, eu gostaria de falar sobre essa espécie que agora as pessoas estão nombrando dentro de Instagram, dentro de YouTube, né? Falando sobre tornassol, que antes falavam de uma traíra, né? E agora aqui no Brasil já tem
bem claro isso, inclusive tem granjas produzindo alevinos de tornassol e plantando e vendendo em açudes, rios, né? Isso é bacana, tá? Então vamos falar assim, o início da tornassol. Pelos anos de 2008, né, um pouquinho antes, eu sou natural da fronteira com o Uruguai, minha família mora perto de Santana do Livramento, e o meu irmão mais velho tem 75 anos e ele sempre pescava no Uruguai. Eu tenho 57 anos, mas lá no passado, né, eu não conhecia o Uruguai. E o meu irmão, então, sempre ia pescar dessas traíras e me falava de umas traíras gigantes. Mas naquela ocasião, eu não sabia identificar que traíra era, não tinha conhecimento sobre isso, só sabia que era uma traíra grande. Existe um rio na fronteira do Brasil com o Uruguai que se chama Ibirapuitã, que são as nascentes dele, que estão ali perto do município de Santana do Livramento, Rosário do Sul, Alegrete. E é um rio que ele deságua no rio Ibicuí e este deságua no rio maior, que é o Uruguai. Então, nesse rio que eu comecei a ver assim nas minhas capturas, né? Opa, essa traíra é diferente. Não é igual uma traíra de açude, não é uma traíra de normal assim. E eu comecei a ver que essa traíra tinha diferença. E foi aí que eu, na ocasião, participava de um trabalho na universidade em São Leopoldo, na Unicinos, e lá eu conheci uma pessoa que já estudava a Ophias lacerdae, que é o nome científico da tornassol. E foi com ele que eu comecei a pegar mais assunto, né, na ocasião, e coincidentemente isso me levou ao passado da história do meu irmão, que eu mencionei, e eu disse, cara, eu vou ter que falar com o meu irmão para o meu irmão me dizer onde ele pescava essas traíras que eu quero ver, porque eu sei que lá as traíras são gigantes e muito maiores do que essa que eu capturo aqui no Ibirapuitã. E eu quero ir lá. Então eu fui algumas jornadas antes de 2008 e não tive êxito nenhum, não sabia, não tinha noção nenhuma de onde que eram os melhores os lugares. Então, em 2008, eu fiz uma jornada especial para descobrir isso. Foi quando, então, eu pesquei em vários lugares e conheci a estância Gajos Brancos. Então, dali para frente, só vim somando pescarias e conhecendo mais sobre a espécie. Agora vamos falar um pouquinho da espécie tornassol, para vocês entenderem. Nós sabemos que tem, talvez sendo até um pouco repetitivo em alguns assuntos, mas só para clarear e pautar, na América do Sul, nós temos traíras, desde a traíra comum, que é a Malabaricus, depois tem a Malabaricus, que é a mais comumzinha, depois nós temos a Ophias aimará, Curupirá, e são as espécies amazônicas, né? E a Ophias lacerdae, em algumas nomenclaturas, traz ela como uma espécie da amazônica, mas não é, lá é outras espécies. Me falha a memória agora do biólogo que estudou e identificou a Ophias lacerdae e nombrou os pontos que ela habita na América do Sul. Então, a Ophias lacerdae, ela existe desde alguns arroios e rios em São Paulo, oeste de São Paulo, oeste do Paraná, oeste de Santa Catarina, e depois vem descendo para o Rio Grande do Sul, também sempre para o lado oeste. E essa espécie ela não avança para dentro do Paraguai, não avança para dentro da Argentina. É sempre do oeste em direção a algum rio principal. No caso, falando agora do Rio Grande do Sul, é o Rio Uruguai, o rio principal. Então, todo o lado central do Rio Grande do Sul para o lado oeste, existe a tornassol. E depois, dentro do país Uruguai, o mesmo. Do centro do Uruguai para os rios que desaguam para o oeste, em direção ao rio Uruguai principal, tem tornassol. Só não tem tornassol dentro do rio Uruguai principal. Mas os arroios, rios, todos eles têm tornassol. Então, assim,
Aí eu pude ver, ao longo do tempo, onde que estão as maiores tornassol e por que que elas cresceram tanto. Então, junto com esse biólogo, eu busquei mais informação para entender, até mesmo para mim poder criar um serviço que é o que eu vou falar hoje também. A tornassol, ela distingue, não vou me aprofundar muito na parte biológica, mas ela tem a formação do queixo em U, igual as espécies de ópleas da Amazônia, em formação em U, né? E a única que tem a formação em V, né, é a Malabarcus, e Malabarcus traíras comuns, né? E depois nós temos dentro do país Uruguai uma terceira espécie, porque lá temos as três, a Malabarcus, a Lacerdae, e a terceira, que é muito pouca, muito rara de encontrar, mas existe, chama-se a Opelias australis, que é uma traíra muito parecida com a Malabaricus, mas ela existe, tá? Mas falando em traíra, digamos em modo de pescar traíra, que é um peixe, se tu for para o YouTube, tu vai ver o peixe mais pescado, digamos assim, mais procurado, porque ele está perto da casa de todo mundo, né? Mas aí quando tu fala assim, vou criar um serviço, uma jornada de traíras. É traíra. Bom, então eu preciso falar sobre a tornassol, que foi um apelido dado pelos uruguaios, isso aqui não é coisa de brasileiro, não é de gente do Rio Grande do Sul, é um apelido do Uruguai mesmo. Foi eles que colocaram a palavra tornassol, porque é de acordo com o movimento que tu faz com o peixe, as cores dessa traíra, ela tem um tom de um arco-íris. Em alguns arroios, lembra muito, se tu olha dentro da água, assim, muito parecido com uma truta arco-íris, em termos de coloração, de posicionamento na água. E ela é um peixe totalmente diferenciado na coloração, inicialmente pela coloração. É uma espécie que cresce bastante, ela passa de 1 metro, há registro de 1,14 m, há registros antigos de 16 quilos no Uruguai, no Rio Negro, mas ainda hoje é capturado traíras próximo de 1 metro. Para nós entendermos assim, mas é com facilidade 1 metro? Claro que não. Uma traíra que chega a próximo de 1 metro e cruza de 1 metro é uma traíra que já tem mais de 10 anos, 12 anos. Então é um animal velho já, ressabiado, extremamente esperto, e não é assim, numa primeira pescaria, ou que talvez, né, saia uma traíra tão grande assim. Então, essa tornassol, que a gente fala pelo nome popular tornassol, é um animal, assim, musculoso, extremamente comprido, cabeça pequena, formação em queixo, dorso dela é acinzentado, lombo negro, lateral metálica, e tons de arco-íris na escama. Bem parecido com a truta arco-íris. É um peixe de corredeira, não é peixe de lago. É um peixe que gosta de pedras e corredeiras. Vamos imaginar um arroio que ele, pelas enchentes, pelo ciclo normal do ano, os níveis das águas crescem e invadem o campo, as lagoas, e se conectam tudo numa água só. A tornassol, ela não vai ficar no leito do rio nesses dias, ela vai ir ao campo buscando defesa, mas passado um tempo o rio volta a baixar as águas, porque são rios de cabeceira, rios de cerros, de uma elevação bem maior do que o mar, então é um rio que enche rápido e baixa rápido. E aí o interessante é que a tornassol ela não fica nas lagoas e nem não fica empoçada. Já a Malabarcus permanece. Então a Malabarcus fica tanto nos lagos que tem ao redor do rio principal, nas lagoas, nas poças d'água, nos córregos, e vai para o rio, ou seja, a Malabarcus está em tudo, né? Mas a tornassol não. Ela sobe, vai ela ao campo, se adapta à enchente, depois quando o rio começa a entrar na caixa de novo, ela volta para o leito do rio. Então, assim, em termos de identificar o animal na parte de leitura de um trecho, de um tramo do rio, quem tem a mentalidade de pescar traíra Malabarcus e vou buscar uma tornassol, mas com a mentalidade de leitura de uma Malabarcus, não vai pegar tornassol.
Entende? A mentalidade de captura de uma tornassol tem que ter uma mentalidade de pescador de dourado. Que é uma traíra que é diferenciada, né? Vamos dar um exemplo. Nós pensamos pescar uma malabaricus em algum lugar. Logo vem a imaginação de um aguapé, uma grama boiadeira, um junco, né? Uma água parada. Esses são os lugares de pescar malabaricus. Mas para pescar uma tornassol, uma traíra essa famosa que eu falo, ela é leito do rio, corredeira, pedras, raízes de sarandi e troncos, mas tem que ter água corrente. Água parada, muito raro. Também diferente da Malabaricus, ela é uma traíra que se estressa muito fácil com o vento. Aonde tem um pesqueiro já clássico, já conhecido, e tem as estruturas geográficas, pedra, tronco, correnteza, e tu faz a leitura, ou tu já pescou ali, ou tu faz a leitura, diz, ó, aqui tem uma traíra, mas tá golpeada a água, tem marola, esquece, esquece, sai fora, não precisa perder tempo. Com marola, ela não ataca, né? Então, assim, nesses dias eu busco sempre os embates, né? Os embates onde não há, que tem a estrutura que eu estou mencionando, mas não tem vento, ou seja, a água está quieta. Ali tem captura de peixe, né? E aí, o mesmo também vale para vocês que estão aqui nessa sala, que têm experiência de truta. A truta gosta de água superoxigenada, clara, né? Não vou entrar nesse assunto, que vocês são os mestres da truta. Eu sou uma pessoa dedicada ao dourado e à tornassol há anos, escolhi esses dois peixes como ferramenta do meu trabalho. Então, eu posso falar dela, mas eu acompanho as pescarias de vocês, acompanho outras pessoas que promovem nas mídias a pesca de truta, então eu posso, para exemplificar para vocês, que a tornassol não é uma truta, não é da classe dos salmonídeos, mas com a mentalidade de leitura do rio, com a mentalidade de escolha de onde arremessar e se posicionar, o pescador de mosca, que pesca dourado, que pesca truta, terá grande facilidade com a tornassol. Vocês entendem isso? Entendi. Tá? Então, fiz essas pontuações assim, né? Gostaria de estar mostrando em imagens para vocês, porque eu tenho uma apresentação dessa pronta, mas está num drive e eu não estou conectado nele agora, né? Mas isso tá tudo na minha cabeça, então fica fácil, tá? Daqui a um pouco eu mostro algumas imagens para vocês, para verem os animais que eu tenho capturado, tá? Junto com meus clientes. Então, assim, falei um pouquinho geral, assim, não aprofundar muito sobre a tornassol, o que ela é, né? Porque eu vi que o Lauro pediu sobre isso. E agora vamos falar, assim, um pouquinho mais da esportividade desse peixe. Para todo pescador que fica enlouquecido, o peixe explodindo na superfície, né? Vai lá, tá puxando um popper, tá puxando um drive, tá puxando uma hook, DVA, tá popando, alguma isca que esteja flutuando. A emoção, a loucura toda está na explosão. Então, a espécie de Óplias da Amazônia, ela é explosiva de superfície. Ela taca, faz aquela roda enorme. Um alabaricus num açude, num lago, em algum ambiente, ela é explosiva de superfície, no meio de uma grama boiadeira, mais ou menos, é explosiva. Então, o ataque dela é lindo, tá? Mas logo depois é apenas peso, tem aquelas primeiras corridas e aí é peso, até mesmo a espécie amazônica. É um peso que briga contigo e é isso. Daqui um pouco vem girando para cá e para lá e tá pronto e já se entrega, né? Aí já tá dentro do pulsar e era isso. Meus amigos, quem não conhece a tornassol é totalmente oposto. Se alguém aqui na sala pescou de fly um pacu dentro de uma açude ou pescou um tucunaré-paca na Amazônia, isso é a tornassol. Ela é de arrancar a linha. Ela puxa a linha. No momento que ela se sente fisgada, ela vai brigar contigo violentamente. Então, para uma isca de superfície, a tornassol ela não é um peixe explosivo. Raras vezes ela explode
como as outras traíras. Ela é um peixe que trabalha sob um ataque esmagado, assim, a bocada dela é diferente, o ruído é diferente, mas são muitos raros, assim, que eu tive dela chegar na superfície, dar-lhe uma explosão enorme, que é o que enlouquece todo mundo. Mas ela ataca na superfície tranquilamente, tá? Porém, a loucura maior da tornassol começa depois da fisgada. Depois de fisgada. E o legal ainda é que ela continua. Quando tu pensas, bom, agora eu vou colocar ela dentro do pulsar, vou colocar próximo da embarcação, vou trazer ela perto de mim, nada. Ela ganha energia de novo e tchau. Linha de novo. E linha de novo. E se é um animal de 5 quilos para cima, 9 quilos que a gente tem pego, né? Meu amigo, conta aí, 20 minutos, 30 minutos para tu dominar ela. Não consegue antes. Não consegue porque ela tem força, ela vai puxar muito. E outra, isso, eu gosto desses peixes que põem desafio. É um peixe que, depois de fisgado, ela não vai jogar no limpo contigo. Ela vai ir para as pedras. Porque é um peixe que mora em tocas de pedra. E se tem tronco, ela vai se enroscar em tronco. Então esse é o lado bacana. Porque ela não vai jogar limpinho contigo, vai brigar no limpinho, que nada. Ela vai buscar aonde está o enrosco. E ela vai se trancar lá. Né? Aí a loucura é o quê? Aguenta equipamento, aguenta líder que eu quero ter tirado aí. Aí ela sai do enrosco e tu pensa que, não, agora tá pronta, agora eu consigo levantar ela. Começa tudo de novo. Tá? Ou seja, é um peixe que tu põe a linha dentro da carretilha, é um peixe que tu vai usar freio da carretilha, né? É claro que dentro de uma pesca que tu vai lançar uma mosca, vai ter peixes de gramas, vai ter peixe de quilo, enfim, para o peixe chegar grande, ele cruza por esse tamanho. E é agressivo, ele vai atacar uma isca também, né? Mas o que eu torço para todas as pessoas que estão junto comigo é que capture a traíra que eu tanto falo, né? E graças a Deus isso está acontecendo em cada temporada que eu venho apresentando, né? E eu acho muito bacana que aquelas pessoas que vão pela aquilo que eu falo, né? E outros ficam com a perna bamba, ficam enlouquecidos. Eu tento, falo alguma coisa, aí o cara fica tão assim, enlouquecido que fica engasgado, não consegue nem falar. Né? Isso é a coisa adrenalina mais gostosa que tem na pesca, né? Então, para mim, que promovo essa jornada, ver essa pessoa numa emoção dessa, cara, é show de bola. Eu me emociono junto, né? Até mesmo falando para vocês. Eu tô aqui falando para vocês e imaginando os episódios que aconteceram na temporada agora recente, na temporada de outubro passado, pensando nas pessoas, que daqui a um pouco vou mostrar as fotos delas, né? Então, para vocês, não sei se alguém aqui na sala poderia dizer assim, alguém já capturou alguma tornassol? Não? Eu não. Ok? Então, pessoal, é, é uma traíra diferenciada. Por isso que eu fiz questão, quando eu iniciei o assunto com o Lauro, vamos fazer um bate-papo para mim mostrar o que realmente é essa espécie. Ela é diferenciada, porque quando tu vai para uma mídia, assim, ó, jornada de traíra grande no Uruguai, as pessoas logo imaginam, é mais uma traíra. Pessoal, não é mais uma traíra. É a tornassol. É um peixe que arranca a linha, enlouquece, é espetacular, tá? Deixa eu mostrar aqui, tomar um golezinho de chá aqui. Boa, show. Fausto, eu estou autorizado a compartilhar a tela? Sim, por favor. Deixa eu Ok, ver se você está aí, se está com autorização. vamos lá. É porque eu estou como host. Qualquer coisa eu posso procurar um meio de fazer com que isso Aqui aparece assim, aconteça. somente o anfitrião pode compartilhar nessa reunião. Tem uma função lá, se tu consegue, me habilita, por favor. Tu sabe onde é? Pronto. Aí, show de bola. Beleza, agora show. O que aparece na tela de vocês aí? A tela do seu celular com o nome das pessoas que estão online. Aí, show de bola. Então tá dando certo. Beleza. Alguém da sala não está nessa lista e eu gostaria de colocar. Geraldo. O Geraldo Ge- acabou de entrar. Geraldo. Geraldo. E aí, Geraldo, tudo Isso. certo?
Tudo certo contigo, Geraldo? Tudo bem? E O você? Lorenzi termina com a letra I. Lorenzi. Aí, Isso. show. Geraldo, você trabalha com o quê? Aposentado, Show. Opa. De que cidade você fala? Botucatu, São Paulo. Botucatu, São Paulo. O filho do Show. Terêncio Vandri. Aí, show de bola. Bom, vamos lá. Deixa eu achar aqui um pouquinho de foto para falar para vocês. Aí, Ó, achou as fotos, pronto. que tal? Beleza. É um pouco exagerada, bruto demais. Pra que isso tudo, pô? Pessoal, é peixe para pescar com o conjunto número 8 e número 9, viu? Tá? Aí, Pançuda. viu? Olha o que eu falei aí. Vamos ver se eu acho Muita, muita pança. Exatamente. Olha aí. Quero achar uma bem, bem colorida para vocês. Ah, essa aqui. Ó, olha aí. É, Tá Lindo. vendo? tô Ó, vendo. olha a coloração dela. Tá vendo? Sim. É uma traíra assim. Tem olho grande, boca pequena, queixo em U, mas é boca pequena, tá? Extremamente musculosa. É muito musculosa. Vê se eu acho uma outra aqui. Aqui. São os monstros, né? Os monstros. Ó, esses Conjunto são número 8 ou conjunto número 9? Que tipo de linha? linha. Aí usamos linhas flutuante e linha sinking tipped, mas em outubro usamos muito linha flutuante, Certo, tá? certo. E linhas com carga boa de ponta para poder arremessar iscas. Os arremessos não são longos, tá? Então, assim, ó, nós vamos chegar de embarcação em lugares como esse, vamos navegar 1 hora da estância. Mas depois a gente desce da embarcação e olha que maravilha, nós vamos caminhar. Entenderam? E olha só, olha a distância de arremesso, é curtinho, tá? É. E tem pesca variada, mas vamos falar da tornassol, né? Ah, essa aqui, olha aqui. Aqui traz um pouco do tom do arco-íris que eu falo para vocês, tá vendo? Consigo ver. Bom, aqui eu tô pescando no Grande Rio, tá? Então é uma área aberta, né? Mas veja assim, sempre onde há pedras, tá? É um tom chamado furta-cor, né? Tem até algumas iscas artificiais aí do mundo do baitcast, né? Que tem um tom de Sim, furta-cor. sim, exatamente. E há lugares, alguns arroios que a água é tão clarinha, em que então ela dá essa escurecida no dorso dela para ela ficar camuflada na estrutura para ela poder caçar, né? Então observe aqui como é um animal pretão. Tá? Tem um olho grande, boca pequena, mas cabeça grande. Entende isso? Já a Malabaricus é boca grande e cabeça menor, mais redonda. Essa como é um peixe de corredeira, de correnteza, então assim, boca pequena, cabeça chata, inclusive algumas pessoas aqui na região chamam de traíra cabeça chata. A cabeça dela é bem chatinha, para melhorar a aerodinâmica de nado dela, né? Mas logo atrás da cabeça é um peixe assim, grosso, musculoso, pesado, tá? Então, Precisa conter bem, não? Tem que ter uma contenção segura, porque é muito grande. Imagina uma dentada dessa bicha aí. assim, o pessoal tem medo de traíra porque por causa do dente, enfim, mas assim, é muito raro uma traíra te morder, assim, ela vai só se meter a mão dentro, o dedo dentro da boca dela, ou próximo, né? Então, para vocês que têm as pinças distância, chega ali, pum, pum, segura o anzol, tira fora e acabou, tá? Ó, essa traíra aqui, ó, o tom que eu menciono para vocês, os tons metálico e o tom de arco-íris, tá vendo? Então, assim, presencialmente vocês vão ver lá, quando mexe com o animal, no brilho do sol, tu vai ver várias cores.
Foi daí que surgiu o apelido dela de tornassol, tá? Foi por aí. Tá bem? Aqui, olha só esse animal aqui. Olha aí. Um tom esverdeado. Tom esverdeado. Sempre levando para o tom metálico. Metálico. Ora Isso, azul, verde ora metálico. negro. Ora azul, ora negro, ora verde. Depende de onde ela está morando, ela se adapta, né? Tá? Mas tá aí. Tem pesca para conjunto número 6, número 8, número 9. Mas a gente que vai fazer uma viagem dessa, poxa, eu quero botar uma traíra de respeito na mão de vocês, tá? Mas tem pesca, tem outros peixes que vocês vão capturar, tem traíra comum, tem o jacundá, que aqui na região chamamos de cabeça amarga, né? Mas a gente não vai fazer uma viagem tão longa para pescar jacundá, né? Mas vai ter captura, vai acontecer, né? Bom, deixa eu mostrar aqui um pouquinho da sede, já que eu estou com as fotos abertas, tá? Então, essa aqui é a sede da estância. Para vocês se localizarem no mapa, no Google, se você abrir o Google, vai aparecer no Google Maps, o que seja, o outro, aquele da Terra, vai aparecer um grande lago, bem no meio do Uruguai, um grande lago. Essas são as represas hidrelétricas do Rio Negro, que na década aí da Segunda Guerra Mundial, os alemães construíram e existe até hoje como gerador de energia elétrica. Então, o Rio Negro, ele tem o curso normal de água, mas tem as represas. São 3 represas, Rincón del Bonete, Baigorria e Palmar. Depois, o Rio Negro segue o curso dele em direção ao Rio Uruguai, né, normalmente, mas sempre tem um fluxo de água quando está gerando energia. Então nós vamos pescar na represa de Baigorre, é aí que eu trabalho. São megas, são gigantes estâncias, e esta estância aqui, que eu conheci em 2008, fiz a parceria lá com o Rosemir. Rosemir é um ex-jogador de futebol, deixa eu achar ele aqui, gosta de pescar, e ele, antes de a verba acabar de futebol, ele investiu numa estância. Então esse aqui é o Rosemir. E é eu e ele que trabalhamos como guia, tá? Na ocasião aqui, se alguém conhece aquela turma lá de Buenos Aires, o Fly Drums, né? Até estava com ele lá, tá? Bom, então é o seguinte, bem no centro do Uruguai vocês vão encontrar essa área grande, até mostra pelo satélite a grande extensão de água. É ali. Porém, como nós conhecemos bem a região, nós vamos te levar na cara do gol, bem próximo dos pontos de pesca, e alguns lugares vão pescar da embarcação arremessando em paredões assim. Mas no mês de outubro, as grandes traíras em quantidades não estão no Grande Lago. Algumas sim, mas a maioria vai estar em lugares como esse, que nós chamamos de arroios, línguas, canhadas, e tem lugares fechados com mata e água corrente como esse. Então tem muitos afluentes do Rio Negro, afluentes desse grande lago que vocês vão olhar pelo Google, que tem a mata ciliar conservada, visível, água correntosa, água clara igual a essa, e ali nós vamos pescar também. Então nós temos área para navegar aí, mais de 200 quilômetros de água para navegar. Mas a gente não faz isso na totalidade porque vai acabar ficando passeando mais do que pescando, né? Tá? Aqui tem uma imagem, aproveito para mencionar os tipos de traíra que existe na América do Sul, né? Mas aí, aqui pelo Google, aparece aí as várias espécies, mas aqui nós temos lá, é a Lacerdai. Agora eu clarei um pouquinho para vocês de que a Lacerdai é de São Paulo para baixo. Mas por que São Paulo, Paraná, Santa Catarina não se pega mais traíras grandes? Por causa que vocês sabem, a pressão de cidades, pressão de aglomeração de povoados, isso extinguiu muitas espécies, né? Então é capturado até hoje, mas traíras pequenas. E por que no Uruguai
ainda é capturado traíras grandes? Por causa da extensão e qualidade de água, e no Uruguai não é autorizado a pesca comercial. Tu não vê peixaria, tu não vê. Vamos falar de peixes de água doce. No Uruguai existe, quem viaja aí para o lado de Punta del Este, em direção ao Montevidéu, tu vai encontrar vendas de pescado do mar. Mas pescados de água doce não tem peixaria, não tem, então não tem para quem vender. E é uma cultura também de preservação, né? É, Raras exceções, raras eu já exceções ou outra. pesquei umas 4 vezes no Uruguai e eles não comem peixe de água doce mesmo. Eles preferem Sim, até o jundiado que a traíra. sim, E é muito peixe de mar mesmo. Peixe de rio eles sim, não pegam. O Uruguai sim. gosta Bom, de carne, né? Eles não querem saber de claro, peixe. claro. Bom, e aí o seguinte, então assim, nós temos aí a condição do ambiente, né? E outro aspecto, ao redor dessa represa de Baigorria, é uma região de serra, é uma região de serra em que a poucos centímetros da superfície da terra, do solo, da grama, vamos dizer assim, já é pedra. Então não tem como a agricultura largar um arado ali para plantar soja ou arroz, não tem como. Então isso favorece também para que as águas fiquem assim o ano todo. Então não tem como ter um desenvolvimento da agricultura. Em outras partes do Uruguai, mais planas, sim, são cultivados soja e arroz. Mas próximo da represa de Baigorria, o que se desenvolve é apenas a pecuária. Pecuária de ovelha, pecuária bovina. Não tem como ter uma agricultura. Se não tem uma agricultura, não há uma devastação, não há degradação do sistema que vai jogar todo esse caldo, essa poeira, né, do trato de lavouras para dentro do grande rio. Então nós temos uma qualidade de água muito boa. Então nós temos água em profundidade, água com qualidade e uma genética boa, esse peixe está lá sendo grande até hoje, tá? Então essas são as razões desse peixe estar em abundância e ali. E é o único lugar da América do Sul, o único da América do Sul que tem essa traíra grande, tá? Então é o melhor destino que tem de traíra. E aqui estão as provas. Agora, existe traíras maiores do que essa? Existe. Existe traíra mais de 10 quilos. Traíra de 12 quilos, 14 quilos existe. Porém, tu fisgar uma dessa, é como eu disse, é um animal que já passou por algumas capturas, é muito inteligente, já é velhaca. Não é na primeira que tu vai pegar ela, né? Sempre as mais novatas, mais curiosas, vão ser capturadas por primeiro, tá? Isso acontece no dourado, acredito que acontece o mesmo na truta. Como eu disse, vocês são experientes de truta, eu não sou, tá? Bem, deixa eu ver o que mais, se eu tenho mais alguma foto aqui. Tá girando bem as fotos aí? Sim. Show. E essas são as casas que a gente chama de cabana, onde a gente recebe as pessoas. Então elas são equipadas com tudo que for necessário de uma casa, tá? Tem banheiro com água quente, roupas de cama, cobertores, uma cozinha equipada, com geladeira, freezer, aparatos, talheres, tudo. Do lado de fora tem uma parrija, lenha, dentro tem chuveiro com água quente, água potável, não precisa, pode tomar água da torneira, porque é de poço, é excelente qualidade de água, uma sala de jantar, tudo rústico por dentro também, tá? Mas aqui a gente vive mais à noite, porque clareia o dia, a gente vai para a água e só volta de noite. Então, tudo que é necessário para fazer do almoço, a gente leva na embarcação e faz o almoço próximo do local de pesca, bem parecido com a cultura da pesca de truta ao sul da América do Sul, tá? Nós temos lá a criação de cordeiro, na qual a gente comercializa o animal, carneado já, tá? E, bem, quando eu falei no aspecto de casa equipada,
Diferente de alguns lodges que tem mais ao sul da América do Sul, que como é que eu posso dizer para vocês? A cultura de pesca, ela é muito maior, então há uma visitação de clientes que sustentam o mercado anualmente e satisfaz os investimentos, ter uma caminhoneta 4x4 para uma equipe para levar até o lugar, ou ter uma embarcação, ter uma estrutura pronta para atender com refeições, né? Um chefe de cozinha, preparar tudo. Aqui na Tornasol, como é um projeto novo, e até mesmo pela cultura, a cultura populacional, que ainda estou criando essa cultura, né? A gente não consegue ter todo um serviço completo, como existe na pesca de dourado na província de Corrientes, que eu também trabalho. A gente não consegue ter tudo isso pronto, porque isso demanda custo. Tu manter um chefe de cozinha ali para um período tão curto, porque é sazonal, não satisfaz. E ter tantos investimentos não satisfaz. Então a Estância, ela trabalha com turismo rural, familiar. As pessoas vão lá, alugam as casas, permanecem, ficam por ali. E nós temos, com 2 embarcações, esse serviço que entramos rio adentro e navegamos em busca de pesca. Então eu recebo clientes do Baitcast e da Pesca com Fly. Como eu sou um pescador de mosca e gosto demais, então eu venho procurando mosqueiros para estar junto comigo, para conhecer a Tornasol, que eu sou apaixonado, tá? Bom, deixa eu voltar para a tela aqui, falar com vocês. Deixa eu ver onde é que está o descompartilhar. Interromper. Ok. Show! Tudo certo aí? Tudo certinho, Bom, você voltou. Aí, voltei. Então, A assim, imagem da câmera. Legal. Então, eu falei um pouquinho com você sobre a espécie, sobre o lugar, né? Um pouquinho também sobre a estância. Então, o nosso serviço, ele é, assim, de hospedagem e guiada de pesca. Nós não temos o serviço de preparar o café da manhã, o almoço, o jantar, porque é aquilo que eu mencionei. Já tentamos incluir isto, mas ficou caro demais e ficou inviável. Então não adianta ter um serviço totalmente gabaritado, mas impossível de ter alguém pagando esse serviço lá. Então a gente preferiu, por enquanto, trabalhar dessa forma, né? E até porque os grupos são pequenos, então é muito fácil, né? Então alguém aqui mencionou também assim, carne uruguaia. Cara, estar no Uruguai e não comer um assado de tiras, um assado de cordeiro, é como tu foi a Roma e não viu o Papa, né? Concordo. Então, assim, um assado de tiras, é uma carne de ovelha e um bom vinho, depois você se esparrar na mar na grama e pescar. Não tem como, né? O clima do Uruguai favorece muito isso, apesar de outubro. Fala. Em que momento o grupo se organiza para abastecer as cabanas, né? Por exemplo, o grupo tem algum local em que pode ir fazer as compras, abastecer, levar, porque nós vamos ter que fazer o café da manhã, o lanche do piquenique, certo? E o jantar. Ok. Então, assim, como é que funciona o meu serviço? O meu serviço consiste, desde o momento que a gente formou o grupo, a gente cria um grupo de WhatsApp específico. Eu já tenho vários grupos já em andamento. E ali eu tenho um grupo geral que está privado, fechado, e ali eu disparo algumas mensagens só para ir aquecendo a turma, tá? Então ali tem pescador de fly, tem pescador do bait, mas eu vou falando sim sobre alguns tópicos, vou aquecendo. E depois tem um grupo privado que é só, digamos assim, o grupo de vocês. Ali vai ser uma conversa aberta, um grupo aberto, e a gente vai fazendo bate-papo. Deixa eu compartilhar de novo minha tela aqui para mostrar uma coisa para vocês. Como é que funciona depois que fecha o grupo. E aí eu já vou te responder a tua pergunta, Fausto. Tranquilo. Vamos lá. E aqui eu organizo meus grupos para pescar na Patagônia da mesma maneira. Isso, vamos lá. Tá visível a minha tela aí? Sim, voltou a tela. Pronto. Ok. A lista. Ok, ó, eu uso esse teclado, o Board, alguém conhece o Board, né? Então aqui eu tenho minhas pastas, ela prontinha.
tá? Do meu destino. Então, assim, aqui é um atalho que eu disparo a mensagem para o pessoal, tá? Do meu board. Tudo que é assunto sobre informações da pesca, eu vou começar a falar. Depois do grupo pronto, eu vou disparando mensagem, dia a dia, né? Porque eu fecho os grupos com muita antecedência. Infos de migração, que documento, onde é que vai, o que isso, o que aquilo, documento do carro, o seguro. Depois, informações de compras. Onde é que compra a fruta? Qual é o melhor açougue? Eu já tenho tudo isso mastigado. Depois, info de pedágio. Qual é o documento? Como é que faz o pagamento do pedágio, que hoje é automático, não tem nenhuma pessoa no pedágio. É tudo, abre o portão, lê a placa do carro e passa. Eu preparo toda a equipe com esse aspecto. Depois, informações gerais, informações de hospedagem. Vou dar um exemplo aqui para vocês que estamos aqui no fechamento online. Vamos lá, olha só. Vou fazer exatamente como se eu fosse disparar no WhatsApp, tá? Então, ali, confirmados, aí começa. Aí eu tenho os videozinhos que as pessoas vão falar assim, infopedágio. E aqui no infopedágio já tem aqui uns textinhos que eu disparo no grupo. Então, como é que a pessoa vai registrar o veículo para ele existir no sistema, para o sistema já reconhecer a placa. Aí eu ensino o grupo a colocar o crédito antes, porque o dinheiro já tem que estar em conta do sistema do pedágio. Então, o carro, ele lê pela placa e já levanta, cancela e vai embora, tá? Info compras. Então, o que comprar, onde comprar, como é que funciona a telefonia lá, que eu aconselho, ao invés de usar o chip e os dados do Brasil. Então, tudo isso eu largo mastigadinho já, isso faz parte do meu serviço, tá? Então, não é somente, meu serviço não é só fazer a administração e a execução toda completa. Então, lá na pesca, ele envolve já desde o momento do sim, fechou o grupo, aí eu já começo a trabalhar. Então, eu já tenho isso aqui tudo pronto, né? Tá? E aí, e aí eu já tenho os videozinhos pronto, né? E aí, vou descompartilhar aqui minha tela para voltar a falar com vocês. Aí é o seguinte, respondendo à pergunta do Fausto, que é muito bacana. Como é que faz para reabastecer? Bom, a estância está a 11 quilômetros de Passo de los Toros. Estrada boa, é tranquilaça. Então a gente, quem vai do Brasil, a melhor estrada vai ser Santana do Livramento, sai de Porto Alegre pela 290 e vai até Santana do Livramento. Para quem está em São Paulo, Rio, eu aconselho fazer o voo até o aeroporto de Carrasco. Aí, o Fausto já está compartilhando a tela aí, show de bola. É exatamente aí, Fausto. Isso aí. Aham. Tá aí, ó. Ali mostra o Passo de los Touros. Aquele pontinho lá, a Estância Gajos Branco. É isso aí, Fausto. Beleza. Não tá compartilhando com todo mundo, tá só para ti. Sim, eu tô vendo ali. Mas tá visível. Então é o seguinte. Beleza, ó. Tá aí a península. Consegue ver na imagem do Fausto, dá para ver todo mundo. Todos podem ver. Então aí a gente navega nesse grande lago. Então assim, eu passo uma lista de sugestão de compra. Então o pessoal compra no Brasil, assim, que vai fazer de alimentação, e outra parte deixa para comprar dentro do Uruguai. E quem cruza por Santana do Livramento é impossível, né? Até porque a migração está dentro do shopping da Cineris. É impossível passar no shopping da Cineris e não comprar algo, né? É um perfume, uma garrafa de vinho, algum apetrecho, alguma roupa adequada, né? Uma roupa que vocês vão usar aí nas pescas de truta no sul, já que está ali na Cineris, né? E aí na volta já compra um perfume para a mulher, para dar um agrado. Essas coisas típicas da Cineris, que é a zona de free shop. E aí chega na estância com os apetrechos de alimentação e beleza, o café da manhã simples, tranquilo, o que vocês querem comer, coloca lá dentro. Bebidas igualmente, tá? E como é que funciona o almoço? Bom, eu preparo o almoço para vocês. Então é só me entregar os ingredientes que eu faço. Então o café da manhã fica a cargo da equipe, porque eu vou estar envolvido com as embarcações. Vou estar chegando de manhã cedinho para pegar vocês na cabana. Então eu fico envolvido com a embarcação. À noite, igual, desmonto a embarcação, coloco bateria para carregar, abastecer, tarará, tarará, né? Vou tomar meu banho e vou estar ali junto com vocês para fazer um
um happy hour, bater um papo, comemorar o dia da pesca, trocar uma ideia do dia seguinte, comer uma carne junto com vocês e já me recolho, porque eu tenho que madrugar às 4:30 da manhã, para já iniciar meu dia. Então não é acordar 8 horas da manhã, a minha arrancada é 4:30 da manhã, é madrugada, então eu tenho que dormir cedo, né? E para estar cedo ali pronto para vocês. Então, assim, eu arranco, para vocês terem ideia da pesca, eu arranco, dependendo se a condição está ideal da navegação, 6 horas eu estou viajando. 6:30, estou botando vocês na frente do cara do gol da manhã. Tá cedo. E a gente vai parar para almoçar meio-dia, por aí, né? Aí faz um belo de um assado no campo. Não usa o carvão, é lenha de mato. É o melhor assado que tem. Lenha de curunilha, espinilho, seca, no campo. É um assado assim espetacular. Mais saboroso não tem outro, né? Então eu levo na embarcação tudo que é necessário para o almoço. Então, talher, tábua, mesinhas, cadeirinha, né? E vou fazer o almoço ali. Eu vou estar assando carne e vai ter gente pegando peixe. É ao lado do pesqueiro, tá? E depois do almoço, a gente faz mais uma pesca ali ao redor e já começa a retornar para o lado da estância pescando. Então a gente volta pescando, parando em alguns pontos. E é aquilo que eu falei, né? Se o meu pesqueiro que eu conheço tá com a água serena, não tem batido de vento, eu paro. Se tá batido, passo adiante, tá? E assim desenrola o dia da pesca. E aí, quantos dias de pesca, César? Eu aconselho, todo mundo vai viajar, é no mínimo 2 dias, né? No mínimo, tá? Agora, eu gostaria de fazer um fechamento aqui para uma promoção para vocês, que é, que é um acerto que eu fiz junto com o Rosemir, dono da estância, para as pessoas que fecharam conosco a pescaria agora em abril, já fecha o grupo, já faz o pagamento inicial de uma diária cada um. E o que ganha as pessoas que fecharem em abril para pescar em outubro, só para a pescaria de outubro? Nós vamos dar um cordeiro para vocês assarem na sexta-feira, Oh, tá? boa. Vamos dar um cordeiro. Também vocês poderão chegar, porque a diária começa às 6 da tarde. Às 6 da tarde já começa a contar a diária. Até às 19 horas do dia seguinte. Vamos dar um exemplo. Chegaram sexta-feira, 6 da tarde para frente, até às 19 do seguinte, já contam a diária. Mas esse valor da diária já está incluso no valor que depois eu disparo para vocês, tá? Já está incluso com o serviço da pesca e a hospedagem. Agora, qual é a promoção? A promoção é você sair às 5 horas da manhã de Porto Alegre, às 3 da tarde vocês vão estar na estância. E vão poder entrar na cabana, na estância, e pescar ali perto. Não é navegar, é pescar ali perto. Nós temos lugares ali secretos para pescar ali perto. Se for necessário mover a embarcação, vai mover. E nós não vamos cobrar esse ingresso antecipado e não vamos cobrar o serviço da embarcação. Isso é Legal. mais um item para promover o mês de outubro com fechamento em abril, tá? E mais, estou terminando um PDF completo que para as pessoas que vão para a jornada vão receber um PDF. O que vai constar nesse PDF? Primeiro é como estudar o PDF, que vai ser uma aula. Na verdade, as pescarias minhas de dourado, de truta, elas são como uma imersão de pesca, né? Então, vocês sabem pescar, mas vocês vão sair de lá craque na tornassol. Vão sair de lá craque. Vocês vão poder pescar muito mais fácil na próxima. Ou um outro rio que vocês forem, vocês vão sair de lá craque de tornassol. Então, o PDF vai alimentar com informações de vocês, com imagens, qual é a mosca que a gente usa, qual é a mosca de superfície, qual é a linha, qual é o equipamento, e informações assim típicas da tornassol que vocês vão poder ler em casa e praticar, fazer os tratados para terem certo. Qual é o anzol que eu recomendo, o tamanho do anzol, né? A cor da mosca mais efetiva, e isso vai estar dentro de um PDF, que inclui junto no serviço, Show. tá? Então era isso, gurizada. Agora eu fico aberto a perguntas, porque até agora estou eu gastando saliva aqui. Muito bom. Pode perguntar. Eu? Fale. Vamos lá.
É, o líder é uma libragem única do início ao fim, 1 metro, 1 metro e meio de líder único, fluorocarbono, nylon Boa, monofilamento. boa, boa. O líder depois que tu fecha os nós, né, dos loops, loop to loop, né, e o perfect loop na parte de cima, ele tem que ter de nylon, tem que ficar com 1 metro, não é comprido, é líder curto. Certo. Aí na ponta desse nylon, tu vai colocar ali uns 25 centímetros, 30 centímetros de cabo de aço. Cabo de Certo. aço, 25 libras, 30 libras, mas é um cabo de aço não dos mais power que tem de resistência. É um cabo de aço que eu chamo ele de fusível. Em caso de trancar, ele tem que arrebentar ali ou no nó ou no próprio cabo de aço. Então eu recomendo o cabo de aço, aquele da Marine Sport, tá? Ele Que é é um cabo de revestido aço, com nylon? é o revestido com nylon, aquele é tranquilaço. Porque em caso de trancar uma linha ali embaixo, vai estourar exatamente no cabo de aço, tá? E o líder, eu faço líder com a Super Hyglon 070 de nylon, seja transparente ou aquela verde fumê, mas pode ser feito com um fluorocarbon 070 ou 060, né? Para poder carregar uma isca de superfície volumosa, que é os popper, ou que é a. Eu tenho um matado de mosca que eu fiz, que é uma ranzinha anti-enrosco, top demais. Quem é pescador de bass aqui? Alguém pescou bass? Pescou bass que pesca bass não de fly, mas que pescou bass com o bait, com as minhoquinhas. Lembra da isca de minhoca, aquela o bigode? Texas Rig? Texas ou Não Carolina? Texas. Não, wack. O wack. Sim, Lembra? sim. Em que tu põe um anzol no meio da minhoca e dá um toquezinho, então ele vem abrindo com um bigode, assim, movimento, ok? Sim. Certo. Aí eu disse, caramba, isso tem total sentido. E se eu atar uma mosca que ela pulse assim, exatamente assim, e que ela seja uma ranzinha? Então eu fui atando, até já achei uma. E aí consegui fazer uma. Então eu tenho uma rã, né? Isso depois, no grupo fechado, vou ensinar vocês a fazer ela. E ela é perfeita. Ela é perfeita. Então ela pulsa as perninhas mesmo, porque as perninhas ficam perpendicular à haste do anzol, né? Então é perfeito. Então isso eu tenho ela já um passo a passo, com imagem, como montar, e essa ranzinha funciona bem. A outra mosca de superfície que eu uso é uma isca de truta, mas eu levantei ela para uma proporção tornassol, que é um ratinho. O Sim. mousezinho da truta, eu ampliei ele para tornassol. E tá top. aquele ratinho da truta que é atado com deer hair, uma colinha de couro, corpinho, a parte de cima, as orelhinhas de EVA, é isso aí. Só que montado num anzol 4/0, tá? E é perfeito. Funciona pra caramba. Essas são as duas iscas de superfície que eu uso, não precisa outra, não precisa inventar. E depois a outra mosca que usamos mais nós chamamos, vamos ver? Eu acho que é isso aí. Isso aí. Funciona pra caramba. E a outra mosca que nós usamos, que a gente chama aqui no Uruguai, que é o pajarito. Nada mais é do que um cabeça muddler, porém atado diferente. O cabeça muddler tu ata do olhal, seja de olho de corrente ou halteres, para trás. E o pajarito é diferente. Nós atamos o halteres um pouquinho no meio do corpo do anzol e avançamos com um pouco mais de deer hair na frente do halteres, e depois a gente faz aquela tosa, deixando a cabeça muddler mais alongada, mas a cauda é curtinha. Então é um anzol mais curto, uma mosca mais curta, e tem uma cor que mata pau, é a preta com roxo. Essa não tem. E aí depois tem uma outra mosca que é pouco atado aqui no Brasil, e poucos pratico, que eu chamo ela de Slick Minnow. Mas há um composto que eu fiz ali entre o que Marcelo Morales atou, Slick Minnow, e o Malbran, Ramiro Malbran, que hoje mora na França, ele lançou a mosca Malbran. Então eu fiz um misto entre a Malbran e o Slick Minnow,
e fiz uma mosca totalmente metálica, com cores metálicas, o que funciona muito no bait ou no fly, é cores metálicas, e essa também funciona muito bem com cores metálicas e lombo azul, tá? Então são essas moscas que vai dentro de um PDF, né, identificada, e dentro do grupo que a gente monta, né, que eu mencionei, ali a gente vai fazer alguns encontrão, né, pelo WhatsApp, que tem a opção vídeo chamado, a gente faz os encontros e eu ato uma mosca junto com todo mundo, para o pessoal já atar as moscas, chegar lá com as moscas prontinhas e é só pescar. Tá? Mais outra pergunta? Mais alguém? No caso de bait, o que que o pessoal vai usar? Bom, Popper? não, muito raro se usa um popper. No bait, eu também. Esse do bait já estou com o PDF pronto, tá? No bait, eu disparo uma lista de compra de quais sites americanos, porque aqui no Brasil, poucas lojas trabalham com crankbait. Poucas, porque a cultura do Brasil, mesmo para malabares, tucunaré, dourado, é tudo barbelas curtas. E para o spinning, para o bait casting, o crankbait navega muito bem e captura monstros traíra também. Então, eu recomendo alguns sites no Brasil que tem crankbait. Usamos lá o crankbait, com barbelas que vão navegar 7 metros, 8 metros, e Hatley, tá? Ou as iscas, os lipless, iscas sem barbelas, mas com peso afundante. E poucas iscas de superfície ou quase nada usamos, pouca superfície. Este ano, em outubro, vou ter bastante pescadores da região de Porto Alegre que pertenciam à Árpia, né? Então, eles já são mais técnicos, já têm a cultura do BES, já sabem manusear mais as iscas, então vai ficar mais fácil. Então, com esse PDF, Lauro, montado o grupo, eu disparo também, e ali se abastece. Eu vou só exemplificar ele aqui, que eu, como eu disse, estou trabalhando nele ainda. Deve pegar bem no Deixa eu- shed, não pega? No shed de borracha? Pega, mas tem iscas que são mais efetivas. São mais efetivas. Pelo que eu entendi, ela pega mais no fundo, então, César. Não, ela pega em superfície também. Qual que é a média da profundidade aí dos pesqueiros? Depende da estação do ano. Já vamos falar. Tá visível aí um pouquinho do PDF? Estou Sim. vendo. Ok. Então esse é um PDF que eu tenho do Baitcast, mas é assim que vocês vão receber, só que assuntos do Fly, tá? Então é tudo. Aqui vai mosca, isca por isca, no caso do bait, no caso do Fly vai ser assim também, né? E quais são as cores. Aqui, por exemplo, dentro que aponto esse aqui, eu já, inclusive, lá no site eu já faço a pesquisa e quais são as cores que o cliente tem que comprar. Então aqui, ele não vai precisar comprar tudo isso, mas eu estou dando sugestões. Iscas que eu tenho na caixa que funcionam e que o cliente comprar, vai pegar peixe, né? E o mesmo vai acontecer no Fly, tá? Então, começo com os crankbait, depois chego na parte dos lipless, né? Quais os que tem ali. Depois entro na parte dos spinner, os anzóis que recebem silicone, né? E aí eu vou dando todo esse passo a passo, ou seja, um PDF completaço com os shutterbait, depois as montagens. No final recebe as montagens, ou seja, o camarada que recebe esse PDF aqui, que não pegar traíra é porque ele não se dedicou, né? Aí, beleza. Ok, então assim, seguimos. Mais alguma pergunta, Lauro, Fausto? Nesse momento, não. Ok? Questão de datas livres, César. Dados livres. Aí, Lauro, eu diria o seguinte: aqui nós temos a apresentação do que é a Tornasol, onde vamos pescar, como vai ser o meu serviço, tá? E eu diria o seguinte, assim, de todos que estão aqui nessa sala e que depois assistam esse vídeo que está sendo gravado aí, que o Fausto vai disponibilizar, né, Fausto? Tá? Eu vou preparar ele. Legal. Então, assim, quem receber esse vídeo, tá? Entre em contato com o Fausto, entre em contato com o Lauro,
O Lauro está organizando aí os grupos, tá? Falem com ele porque ele vai formar os grupos. Considerando o seguinte, assim, lá nós não recebemos excursões. Recebemos um limite de 5 pessoas, tá? Então, por turma é 5 pessoas. A estância tem capacidade para 30 pessoas, mas aí é turismo família, tem casa lá para 15 pessoas. Mas guia qualificado, embarcações, nós somos 2 apenas. E a gente já tentou colocar outros guias e só deu merda. Então a gente não resolveu fazer o seguinte: vamos trabalhar com poucas pessoas e fazer o que está fazendo, dando certo, funciona redondinho, tá? Então a nossa intenção é sim, trabalhar. É uma temporada curta, seletiva, né? Para poucas pessoas. Então, datas assim, Lauro. As pessoas que entrarem em contato, eu vou disparar para ti, Lauro. É, eu posso disparar também para ti, Fausto, que está aí no Rio, as datas que eu tenho aberto. É um calendário de outubro. Eu recomendo outubro, tá? Outubro desse ano. Então, assim, dentro daquela promoção que vai estar aqui, quem assistiu esse vídeo vai ver a promoção para fechamentos agora em abril, para pescaria em outubro, tá? E depois, assim, tá, e depois, se os outros meses, até março, tem pescaria de fly, de bait continua, mas de fly diminui. Por quê? Porque as grandes traíras, vamos pensar assim, as grandes tornassol, elas começam a sair dos rasos, porque em agosto ela começa a entrar nos arroios e nos pequenos riachos, as grandes e em quantidade, para iniciar a cria dela, o acasalamento. Por isso que ela sai do grande rio, nas partes fundas, e vai para as águas rasas. E as águas rasas, o Alexandre perguntou, que profundidade são essas? É 1,5 m, 3 metros, é isso aí, tá? E a temperatura da água vai estar ótima, ela ataca na superfície. Ela come logo abaixo da linha d'água, mesmo em lugares de 3 metros, 4 metros. Mas também pesca também com a linha sinking tippet, um pouco arrastando no fundo. E você sabe, condição da pesca, às vezes uma condição, o peixe não está pegando em cima e tu tá ali com o recurso de linha, troca ele, baixa a linha e tu vai ter ação de peixe, tá? Então linha para o fly é um recurso que tu tem que ter ali junto contigo, né? E aí, passado o mês de outubro, ela começa a sair desses arroios e tu não encontra mais elas. Vai encontrar uma outra, aliás, de 1,5 kg, 2, que ficou atrasada, ou uma outra grande que está atrasada, ficou por ali, e elas começam a ir para o grande rio, para as partes fundas. Por essa razão que usamos as iscas de barbela que navegam a 8 metros, 9 metros, e é aí que nós vamos achar elas, a grande profundidade. Entendi. Tá? Então aí a pesca vai continuar até março. Então pensa, um pescador de fly pescar 8 metros, tá pescando com linha de 450 grãos. Pesca, pesca, pesca. E eu já peguei traíra tornassol em março na superfície. Mas a superfície é pontas do dia, ou é clarear do dia. Quando eu digo clarear do dia, sim. Tem gente esfregando o olho pensando em dormir e eu tô arremessando osca. É escuro ainda. E aí ela passou a noite toda comendo por ali pelos mares e ainda tá meio dorminhoca, mas começou a esquentar o sol, ela sai do raso e vai para os fundos. Então nessas horas é que eu capturo elas. Ou o entardecer, mas o clarear do dia é mais produtivo. Então a janela de pesca para o fly de superfície no restante do ano fica curta. É? Então por essa razão que eu aponto o outubro como é a janela top, é a melhor que tem. Ali tu vai... não tem errada, vamos dizer assim. A única errada é se caiu um dilúvio de água, claro, aí não tem como pescar, então a gente tem outros recursos perto da estância que safam a pescaria, e aqui nesse lugar a gente nem entra com pessoas para guardar como backup, nem nós pescamos ali, justamente para usar ele em caso em que caiu um temporal, alguma coisa, então a gente vai pescar naquele lugarzinho ali para salvar o dia, tá? A pesca é toda de barranco, não pesca dentro do rio. Pesca dentro do rio também, mas Também? para o mês de outubro vamos usar a embarcação para chegar. Tem lugares que estão a 40 minutos da base. Perto da estância, as pessoas que também compram o turismo rural lá,
da familiar também vão pescar com estilo comum, com as canote, com como é que eu vou dizer, com caiaque, né? Vão pescar aí por ali. Então esses já são pesqueiros conhecidos. Então o que que a gente faz? Né? Se distancia da estância ao máximo para ir lugares que não tem concorrência nenhuma. Talvez encontre alguém lá, né? Tu sugere pescar Então, de wader? olha, não há necessidade porque a temperatura é tranquila, mas, né, para não ficar com o saco molhado, pode usar. Pode levar o Lauro me perguntou assim, olha, põe o wader dentro da embarcação e havendo necessidade, tu veste ele. Mas, para ficar mais confortável, não ficar tão trancado, né? E até mesmo por segurança. Imagina, tu tá dentro da embarcação navegando, numa área profunda, nós vamos estar passando de wader. Não é seguro. Então leva ele e veste no lugar se necessário. Tá? Tá? Beleza. Beleza. E aí sim, há lugares tem. Eu tenho um arroio lá que é de água rápida, assim, que ali eu nunca peguei traíras grandes. Quando eu falo traíra grande, é de 5 quilos para cima. Mas traíra de 3 quilos, 2 quilos, sim. Cara, um arroio assim que tu bota uma mosca e diz, cara, aqui eu vou pegar um dourado. Pela água que tá correndo aqui, eu vou pegar um dourado. Mas tu vai pegar é torna-sol ali. Ali naquele arroio dá para pescar caminhando, tranquilaço, deu wader, é muito bacana, né? Mas ali sai bastante traíras pequenas, né? Nunca, talvez com vocês ali a gente consiga em outubro lograr uma grande, né? Tá, mas como é que eu posso dizer assim? Temos muitos, depois como o Falso mostrou ali, vocês podem usar o Google Maps, Represa de Baigorria, Estância, Cabanas Galhos Blancos, assim, escreve, né? Com 2 L's. E Passo de los Soros, vocês vão encontrar a Represa de Baigorria, tá? É ali que é a nossa estância, ali estamos, tá? Aí, o Fausto está mostrando ali um pouquinho. É uma estação de água bacana. Nós temos aí o rio Salso Puedes, a nascente do Salso Puedes, que é um rio fantástico. É nesse rio que eu mencionei. Depois nós temos o arroio Três Árvores, que é a água mais cristalina ainda, mais limpa, tá? E depois nós temos outros arroios aí importantes, né? Aí o Fausto está fazendo uma ampliação. Daí tem muitos. É um rio que tem bastante braço, né? E aí, para fazer uma navegação, que o Fausto está mostrando ali, sair da estância ao Três Árvores, dá quase que 1h30 de navegação com motor de 90, motor de 50 que a gente tem. É longe? É. A gente vai passando por vários pontos de pesca, por isso que assim, o tiro maior a gente faz direto, né? Ao ponto principal melhor. Pescamos lá até o meio-dia, e depois a gente vem voltando, batendo nos lugares conhecidos até fechar ao entardecer já na estância. Tá? Depois é o seguinte, Lauro, tem o meu Instagram, lá tem vários vídeos lá, vocês podem olhar mais fotos, mais videozinhos lá, que é o @César Guia de Pesca no Instagram. E aí vocês poderão ver imagens lá para o pessoal que vai assistir, que não está nessa sala aqui e vai assistir o vídeo, essa gravação, pode acessar lá no Instagram e se abastecer de informações. Mas eu gostaria que as pessoas que já estão aí do Mosqueiro do Rio, que façam contatos aí com o Falso, que façam contato com o Lauro, né? Para nós seguir a rede de contatos legal aí. Beleza? Beleza. Ótimo, Maravilha. Então muito era bom, isso. muito bom. Querendo mais informações, depois a gente abre outros assuntos. Nem vou abrir o assunto aqui dourado para a gente não confundir, tá? Tudo bem. Mas então vamos focar aqui no assunto tornassol, já que é um peixe diferente para vocês, e vocês vão se realizar aí com a tornassol, conforme eu tenho mencionado. Tá César, bom? Não tem dourado nesses arroios aí. Existia, Alexandre, existia, mas como eu disse, essa represa ela foi construída Represa na década central. da Segunda Guerra Mundial e ao longo dos anos, né, não tem escada de peixe e aí cortou o ciclo Sim. natural de dourado. Então, lá abaixo da represa de Palmar,
quando soltam água, o dourado chega até o vertedouro ali, mas lá a pesca é muito castigada, muito castigada. Né? O pessoal da região lá bate muito, então eu nem vou lá, e não é seguro, não é legal. Então por isso que eu fico na represa de Baigorria, trabalho ali, pelo relacionamento que eu fiz com o Rosemir Luhambio, que é o dono da Gajos Blancos, e ele pediu para mim coordenar a rede social dele lá também, e auxiliar ele lá, porque ele se dedica à criação de cordeiro merinho australiano e Hereford, da área bovina. E ele é um cara que gosta de pescar, então ele pediu para mim criar esse serviço da pesca como guia. Então, em 2008 para cá a gente criou isso, tá? Então, e outra razão que da represa de Baigorria é que são enormes as distâncias que tem, então os acessos são fechados. Existe uma lei agora no Uruguai que está muito bacana. Para controlar o abigeato de gado e roubo, então foi instalada uma lei, no ano passado essa lei entrou. Porque antigamente, eu teve uma situação assim, que a gente publica na rede social, né? Agora até as fotos que estão lá no Instagram, eu procuro fazer as fotos tentando tirar o máximo assim da informação do lugar, né? Porque assim, as pessoas vão para o Instagram ali, tá, eu vou encurtar um caminho aqui. Vou chegar lá, conheço esse lugar aqui. Isso acontece. Aí eu vi, já tem algumas lanchas, algumas pessoas que eu nem sei quem são, começam a me seguir. Aí eu tenho que me esconder, porque se um cara tá me copiando, né? Pô, eu levei um tempo para descobrir esse pesqueiro e fazer um serviço. E eu quero posicionar vocês em um lugar escondido. É só eu e vocês. E eu faço isso, né? Porém, eu estava numa situação no Salsipuetes, e daqui a um pouco aproxima uma embarcação, assim, essa embarcação não é uruguaia. E, bom, eu porto arma dentro do Uruguai, né? E aí essa embarcação fez uma aproximação de mim, nós estávamos um calor muito intenso, embaixo de uma sombra, eu peguei minha arma e fiquei em posição de defesa. E aí, de longe a pessoa falou assim, ô César! E eu, César? Ué, como assim? Mas eu estava esperando uns clientes para chegar na estância. E eu logo pensei, deve ser os clientes então. Mas vieram até aqui de embarcação, eles não iam trazer barco, mas tudo bem. Ah, pois é, a gente conhece pelo YouTube, seguiu teus vídeos e tal, lá, a gente, mas como assim? A gente baixou aqui na ponte, paramos naquela estância pedindo para entrar e baixamos nosso barco, estamos pescando. É aproveitar que agora que eu te reconheci pela tua embarcação, poderia dar umas dicas para nós? Sim, darei. Dois furos Ao no passo, casco do barco já resolve. ao passo largo busca o destino de vocês. Ah, tá louco. E ainda para mais, os brasileiros, olha, por isso que a gente paga pelos maus exemplos. Eu encontrei eles esticando espinhel mais tarde. E eu disse, olha que bacana, né? Os fazendo cagada para sujar o nosso nome, né? E ainda queriam Falei que pedir eu fui informações pescar para mim umas ainda. vezes. Eu fui pescar umas vezes no Uruguai e eu ia com um amigo ali de Santa Vitória do Palmar. Sim, Mas os estancieiros ali, uruguaio, tinham uma raiva dos brasileiros por causa disso, cara. Que iam lá e era só fazem rede, cagada. pinhel, deixava lixo e coisa, e aí ia Sim, fechando as portas. Se eu não tivesse com o meu amigo lá, não conseguia entrar nos lugares para pescar. pois Eles é. não gostavam Quando, muito dele. quando a gente formar o grupo do WhatsApp que eu mencionei no início do nosso bate-papo, ali dispara algumas mensagens para vocês, o que vocês têm que falar na estrada, em caso da polícia, porque tem uma polícia que controla o trânsito, etc. E aí daqui a pouco vem uma placa de brasileiro. Os uruguaios são muito amistáveis, Sim. são muito educados, mas pode, de repente, uma ou outra pessoa não tá, né, bem da lua e querer encher o saco. Então, assim, tem algumas palavras-chave que eu ensino vocês a falarem. Uma delas dar o nome de Rosemir Luhambio. Então é um cara conhecido, um cara que jogou no México, tem nacionalidade mexicana, argentino e uruguaio, né? E ele é super conhecido no Uruguai pelo futebol. Um cara, se vocês botarem no Google, vocês vão aprender. Rosemir Luhambio vai aparecer aí lá. Então, assim, isso já. Para onde vocês vão? Vou para a estância do Gajos Blanco no Rosemir Luhambio. Pronto.
tá? Porteiras abertas. Então, essas são as questões bacanas. Então, assim, eu preparo vocês para chegarem facilitado lá dentro, né? E aí é o seguinte, vamos ver, eu acho que me perdi aqui na conversa. Os pontos de pesca que eu queria falar, era isto, mas acho que eu estava dando o exemplo do rapaz lá que foi. Bom, é que eu estava falando a respeito de. Me perdi um pouco aqui de onde eu ia falar, mas acho que era isso aí. Acho que isso aí. Que Você eu estava queria falando falar dos sobre. pontos exclusivos que tu tem, né? Isso, exatamente. Os Pessoal. pontos. Exatamente, os pontos. Já respondo para o Adriano, as capturas. Os pontos exclusivos de pesca, então a gente se distancia da estância justamente por causa disso, né? Para estar em lugares exclusivos, lugares Perfeito, reservados, tá? perfeito. O Adriano ele perguntou assim, quantas traíras, quantas capturas, vamos dizer assim. Bom, lembro que assim, tem pescaria de traíra comum, mas eu não vou levar vocês para lá para pescar traíra comum, né? Isso vocês pescam perto da casa de vocês. Mas tem traíra comum. Em um arremesso com isca com a mosca para tornassol, pode entrar uma laguneira, tá? Que a gente chama lá, que é a traíra comum. Mas se alguém quer pescar algumas laguneiras, né? É só ir vou levar para o lado dos aguapés, a grama boiadeira vai capturar. Mas nosso foco é a tornassol, então eu vou ter que posicionar a lancha diferente. Algumas pessoas, encosta aqui nesse juncal, vamos aqui nesse grama boiadeira, vamos pescar tornassol. Não, mas vamos pegar uma tornassol ali. Não, ali vai pescar uma laguneira. Mas eu queria tentar. Então vamos lá. Não há problema. Não há problema. Vamos lá pegar a laguneira, então. Então, assim, respondendo ao Adriano, quantas traíras em média por dia? Vamos falar na embarcação, não por pessoa, né? Na embarcação, se o dia está ideal de pesca, 25, 20 traíras por dia, tá? Uma condição favorável. Considerando aí captura, não ações, né? Capturas, tá? 2 a 3 pescadores por barco. Uma embarcação sai com 2 e a E outra ó, com 3. aí. E essa embarcação com 3, caso vá parar em algum lugar para pescar embarcado, aí tem que fazer um revezamento, né? Aí um vai ter que aguardar, fazer um revezamento. Por que colocamos este ano a opção 5? É para diminuir custo, né? Depois eu mando a lista para o Lauro ali, ele já tem, inclusive. Ele pode disparar para vocês, tem os custos ali. Não precisa nem mandar, ele já tem. Então, com 5 pessoas, é que na forma de rateio, o serviço fica dividido em 5, né? E outra também, pensando em custos, despesa de estrada de Porto Alegre até a Estância, esses custos são divididos, não é em 2, vai numa caminhoneta, vai tudo junto, né? Então, os custos Dá são bem menores. dá Oi? umas 10 horas de Porto Alegre? Depende de quanto tempo vão ficar nas free shop em Rivera. Mas normalmente, o pessoal que sai entre 5 da manhã e 6 horas, largando a ponte do Goiaba, 6 horas, 3 da tarde, vão estar lá na estância. Fazendo o tempo de migração, viagem, paradas, comer, etc. Entre 3 e 4 da tarde estão na estância. Dá 800 Tá? em Porto Alegre? 750 de Porto Alegre. E para as pessoas do Rio de Janeiro, São Paulo, que queiram fazer o aéreo, então façam o aéreo até o aeroporto de Carrasco, no Uruguai, em Montevidéu. Aí a gente combina, né, para um carro, isso paga separado, fazer um deslocamento do aeroporto do Carrasco até a estância, são 250 quilômetros. E nós temos também na estância, que é da família do Rosemir, um piloto com avião, caso alguém queira, eu quero fazer mais rápido. Então, contrato serviço dentro do Uruguai, avião do aeroporto de Carrasco e posa dentro da estância. Tá? Então, deslocamento, meios, a gente tá tudo resolvido. Agora a escolha é de acordo com o bolso e a velocidade. E a pressa.
É a pressa, é a pressa. Mais uma pergunta, César. Me Manda, manda. conta. Você tocou no assunto que o ideal seria pelo menos 2 dias de pesca, né? Mas, Sim. pela sua experiência, evidente, você acredita que é possível organizar esse grupo com 5 pessoas para que elas possam pescar 5 dias, 6 dias, na boa? Tem área à Pode, vontade? tem sim, tem sim. É, como eu disse, a extensão de água é enorme. Nós, em 5 dias, nós não precisamos repetir pesqueiro, né? Não, claro, claro. Então, mas Bom, é claro, se o animal está saindo em um determinado lugar, está satisfazendo o pessoal ali, outro dia nós vamos estar lá de novo, né? exatamente. Mas aí o que que acontece? Como são várias opções, né? Então, de pontos de pesca, então a gente vai trocando, vai variando, né? Como eu te disse, tem arroios para a gente conhecer, são vários arroios. Se nós fazermos uma pescaria no Arroio Três Árvores, nós temos aí um terceiro grande arroio, né? Que é mais distante da estância ainda. Eu esqueci de mencionar que nesta represa, mas exclusivamente nessa represa, já foram capturados esturjão, Ah, sim, tem os esturjão, né? No tá? Esqueci agora, me fez lembrar, porque, porque eu estava pensando em um arroio que está perto. Existe uma estação de piscicultura para exportação de ovas de esturjão, né? Dentro da represa de Baigorre. E é claro que daí, a cada tanto, não sei de que forma, escapa algum animal e pronto, pronto. E aí já foram capturados. Eu nunca tive nenhuma captura, mas algumas pessoas têm fotos, imagens de esturjão ali, tá? Não dá para mim dizer assim, ó, vou fazer uma jornada e vamos ali pegar um esturjão. Não, não. Só vamos É, pescar torna-sol, torna-sol. Isso aí. tá? Mas assim, Valso, eu diria assim, que é tranquilaço, né? Para o pessoal aí de São Paulo, do Rio, o que dá para fazer dentro do Uruguai numa viagem, por exemplo, de 5 dias, uma semana, é fazer 3 dias de tornassol e 2 de dourado na região de Salto, tá? Certo. Se Entendo. quer, por exemplo, eu já pesquei na região de Salto, abaixo da represa ali, é como tu pescar um dourado dentro de uma cidade, isso para mim não me agrada, não é dentro da minha filosofia de pesca. Eu gosto é do entorno. Lá sai dourado de 15 quilos, 20 quilos, 30 quilos, é enorme nos peixes e é dourado picando que nem uma pipoca numa panela. Já pesquei lá, é isso mesmo, tá? Mas tu tá pescando e os teus pelos da pele que estão arrepiando junto, porque a parte acima da tua cabeça tem energia elétrica, né? É produção de energia. Então eu não me senti confortável pescando assim. Não é, cara, eu gosto de estar vendo verde, eu quero ver uma barranca, eu quero ver uma corredeira, eu quero Isso, ver uma pedra, né? claro. Eu quero caçar o peixe, ao invés de eu jogar a minha isca no meio de uma coisa, né? Eu quero caçar o peixe, né? Então eu gosto de pescar em rio. Então dentro do Uruguai, tá? Existem alguns arroios mosqueiros, que não é de dourado grande, não é dourado de 5 quilos, 8 quilos, não é isso. São dourados na casa dos 3 quilos, talvez um bom dourado para esse arroio seja um dourado de 4 quilos, mas a água é cristalina, corredeira, bem mosqueira, vamos dizer assim, para fazer uma pesca caminhando. Aí é um outro rio, e aí é uma jornada totalmente de aventura, tá? Que é no rio, chama-se Queguai, tá? Ali eu tenho um parceiro ali que no ano passado para o Alexandre Lourenço que conhece o Marcos Bagatini da Samburá. Ah, lá, sim. Então eu dei suporte lá para o Marcos e lancei um grupo lá para o Marcos lá no Rio Queguai. Gostou demais, tá? E aí, bom, a pesca de dourado no Uruguai ela é boa, mas é de dourado pequenos para a pesca mosqueira. E depois nós temos o Rio Daimã, que é perto de Salto, né? Que é uma pesca caminhando. Então, assim, Fausto, para o pessoal que vem do Rio, vem para o Uruguai, cara, dá para tu criar um serviço assim. Ah, vamos fazer um dia de passeio em Montevidéu, para conhecer Montevidéu, a culinária de Montevidéu, o vinho de Montevidéu, ou fazer um passeio na Colônia de Sacramento, que é uma cidade antiga, né? É bem histórica a cidade, bacana.
E isso eu posso te posicionar guias locais da cidade para fazer um tour com essa gente aí, tá? Certo. E junto colocarmos aí 3 dias, 4 dias na Tornassol e mais 2 de Dourado em alguns arroios bem mosqueiros. Isso dá para desenhar aí para ti, Beleza. Obrigado. tá? Beleza? Alguma pergunta a mais? Era isto? Tá ótimo, obrigado aí, César. Beleza. Vai tá Bom, Tranquilo. Isso aí. me coloco à disposição de todos aí, né? Falem com o Lauro, que tem meu contato, falem aí com o Alexandre, que o Alexandre já me conhece, já esteve junto com o meu serviço. Fausto tem meu contato há bastante tempo, né? Então fique à vontade aí para se comunicar aí. Beleza? Beleza, então. Show de Só bola. preciso Por mim, saber direitinho das datas livres aí para mim me organizar, cara. Que eu tenho outro tá compromisso certo. em outubro para ver se eu consigo encaixar. Perfeito. Eu Só- gostaria, Alexandre, eu gostaria que tu conversasse com o Lauro, que ele já tem as datas. Tá. Ah, já tem as datas, né? Já. Ele já tem. Já Ah, tem. então tá. Que eu queria saber qual é o. Porque eu entrei atrasado na reunião. Eu queria saber, é outubro, mas a partir de que dia de outubro até que dia de outubro, mais ou menos, que você vai ter esses períodos para Todo, fazer isso? Antônio, eu tenho algumas datas que eu já tenho vendidas elas, tá? Então, no calendário já tá pintadinho. Pintadinho com bolinha preta são datas vendidas. E as que eu não Sei. marquei nada é datas disponíveis, Uhum. tá? Aí vem uma legendinha ali que o Lauro já tem, tá? Tu tem o contato do Antônio, Lauro? Eu não tenho, Tem. mas eu passei para o Fausto. Ou tenho do Ah, Antônio. O o Fausto Antônio é tem. contato do Fausto. Ok, É. ok. E aí, Antônio, o Fausto já tem essas informações ali, né? Entra em contato com ele, tá? Ele tem, certamente o Fausto já deve ter recebido também como é que funciona o serviço, o valor, né? E ali já tem as datas ali também, tá? Beleza. Ok. Eu te Mas, passo, Amarante. Tá bom. Ótimo, obrigado. show, show, show. Beleza, vamos desenhar aí uma linda jornada. Eu quero ver vocês com as pernas bamba, com a tornassol no colo. Isso aí. Na E verdade, lembrar eu de quero não ver botar o vocês. dedo na boca dela, né? Na verdade, eu quero ver vocês bem incomodados, assim, que eu quero que essa traíra não saia da água, que ela assim, rosque, dê muito trabalho, que não seja barbada. Ó, eu não estou aqui para buscar lá, porque eu tomar muito tempo, mas sabe o que eu fiz? Só para falar um pouquinho mais, eu tive que aumentar meu passaguá. Esse passaguá normal não dava certo. Eu tinha esse que compra normal, não dava. Eu fiz um passaguá agora de boca que ele tem 85. Caramba. Tive que fazer. Cara, essa traíra não entrava, eu tentava lá e batia e não entrava, era um sufoco. Agora eu vou resolver isso. Bom, agora a traíra pula, eu pá, já tô com o passaguá dentro dela já. Mais um pouco que você jogava uma tarrafa. Não, na temporada de outubro passado, uma traíra escapou no pulo, né? Ó, só. Ela pulou e eu pá, peguei ela no pulo, que esse tonto, não perdeu da traíra, te salvei. Graças ao passaguá grande, né? Isso foi a sugestão de um cliente aqui perto da fronteira que me diz, cara, aumenta o teu passaguá aí, porque senão tá louco. E o negócio é bruto aqui. O negócio é bruto. Beleza, gurizada? Muito obrigado pela Tá. presença de todos Tá aí. bom. Eu que agradeço, César. Obrigado por tudo Voltem, aí. Valeu, pessoal. Obrigado voltem pelas a explicações. voltamos a conversar quando possível aí. Isso aí. Tranquilo. Tá, Show. boa semana. Beleza, Beleza, pessoal. grande abraço. Boa noite para Falou. todos. Tchau, boa noite. Beleza. Forte abraço, Vamos lá. gurizada.